Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ter um momento aprendendo a palavra do Senhor e, posteriormente, vamos partir para a Santa Ceia. Amém? João, pode baixar. Aleluia. Ótimo. João, capítulo 8. O tema da mensagem desta manhã é Jesus perdoa. Vamos falar sobre Jesus e a mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, lhes disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei que nos manda Moisés, que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isto diziam eles, tentando Jesus para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado algum, que seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Aleluia, Deus. Amém? Nós estamos, irmãos, no culto de Santa Ceia. E culto de Santa Ceia não é papinha, falando um pouquinho mais grosso. E hoje nós vamos falar de algo que os crentes parecem não ter mais, ou fingem que não tem: pecado. A gente vive numa geração de santarrão, que é incrível. A gente vive numa época de pessoas tão santas, que se erguer o braço para espreguiçar, Deus puxa. De tão santo que é. Só que no fundo isso é uma falácia, é uma mentira. Porque eu sou pecador. Nós somos pecadores. E nós, irmãos, como cidadãos, como passageiros neste mundo, nós estamos sujeitos a errar. Mentiroso é aquele que fala que o crente não peca. Mentira. Peca e não pouco. E a gente tem exemplos na Bíblia. Mas nesta manhã, numa breve palavra, eu gostaria de dizer para você a primeira coisa: todos nós estamos sujeitos a errar, a cair, a pecar. Pecar, irmãos, a definição é errar o alvo. É quando nós estamos seguindo para um lugar e nós desviamos a nossa visão, nós desviamos o nosso foco, nós desviamos a atenção. É como se nós estivéssemos caminhando para um lugar e algo nos tira a atenção. Alguns acidentes de trânsito acontecem porque algo tira a atenção do motorista. Esses dias, sexta-feira, eu estava voltando de Pirapora e bem aqui na entrada da Cruz Preta, um camarada do nada, bem na curva, entrou e se jogou na frente do carro. Bêbado.
Se eu não tivesse prestado atenção, irmãos, o que tinha acontecido? Eu tinha atropelado. Espiritualmente falando, o nosso adversário, nós não estamos aqui para falar dele, mas de Jesus, mas o nosso adversário, ele lança distrações na nossa vida para que nós percamos o nosso foco. Ele lança distrações na nossa história para que ele nos consiga fazer perder o foco. Por isso que a Bíblia vai dizer: prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Só que nós temos hoje, irmão, muitas pessoas, muitos jovens, muitos adultos, muitas crianças, adolescentes e idosos que estão dentro da igreja, mas estão com o seu olhar para algo que não é Jesus. Nós temos igrejas esfriando, porque pessoas não estão olhando para Jesus. Pessoas estão sendo distraídas pelo adversário. Pessoas estão olhando mais para a religiosidade. Pessoas estão olhando para aquilo que o mundo traz. Estão querendo trazer para dentro da igreja aquilo que está no mundo e estão perdendo o foco. Mas eu quero te dizer nesta manhã: prossiga olhando para Jesus. Prossiga olhando para o Senhor dos Senhores. Prossiga olhando para o Mestre dos Mestres. Aleluia. Glórias! Outro erro que a gente acha quando a gente é crente é que nós não estamos sujeitos a cair. A gente acha que o crente, ele, por ter uma carteirinha da Assembleia de Deus, por ter um ministério de louvor, por ter o ministério da pregação, por expulsar demônios, por profetizar, eles vão estar super-homens ou super-mulher, super-herói ou super-heroína. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos estamos sujeitos a pecar. Não brinque com fogo. A gente tem muita gente brincando com fogo dentro da igreja. Pastor, hoje a palavra é dura. Não, irmãos, a palavra é sobre perdão. As pessoas estão caindo, irmãos, porque brincam com fogo. Cada um tem um ponto fraco, irmãos. O meu ponto fraco, o meu motivo de cair não é o mesmo do Fábio, que não é o mesmo da Eliette, que não é o mesmo da Dalila, que não é o mesmo do Douglas, que não é o mesmo do Pedro, do Arthur. Cada um tem uma maneira, tem um ponto fraco, irmãos. Um dos pastores da igreja que eu nasci falava que o crente cai por causa das 3 barras, né? Barra de ouro, barra da saia e São João da Barra. Ou ele cai, isso acontece, irmãos, ou o camarada cai por adultério, ou cai para as drogas, ou cai por amor ao dinheiro. E eu falo isso para homens e mulheres. E a gente tem visto hoje, irmãos, pessoas com cargos falando: eu não vou cair, eu posso brincar, eu sei o meu limite. Cuidado. Enquanto você está achando que você é super crente, o adversário é só bater. Persistente e calmo. Douglas, não vai achando que o diabo aparece com um tridente na tua frente, que ele não aparece. Ele vai aparecer feio, com um chifre, falando: vou te matar. Não, irmãos. Ele aparece bonitão, com aquilo que você vai cair. Para alguém que tem fraqueza para bebida, irmãos, como é que ele aparece? Com um copinho não faz mal. Para aquele que tem problema com dinheiro, irmãos, como é que ele aparece? Ninguém vai ver. E a gente vai vendo pessoas caindo de passeada na lábia do adversário. Jesus está aqui nesta manhã dizendo: cuidado com o que estás fazendo. Cuidado com aquilo que você acha que não vai te derrubar, porque vai. Segunda coisa, irmãos, do pecado é que ele nos faz ter vergonha de Jesus. A Bíblia vai dizer que a mulher foi apanhada no adultério e simplesmente ela é jogada no meio, ela não tem reação e ela é acusada, ela
se defende em nenhum momento. A Bíblia não fala. Embora a lei de Moisés vai dizer que quando é pego no adultério, não é a mulher que é apedrejada, são os dois. Já estavam tentando golpear Jesus os fariseus, porque levam só a coitada da mulher. Ela está lá, arrependida talvez, se não tivesse, Jesus não tinha perdoado, mas ela estava lá, quieta. A gente tem uma geração que está se afastando de Jesus, porque tem crido no que o adversário tem falado, que Jesus não perdoa, que Jesus não esquece. Nesta manhã eu estou aqui para te dizer, volta para Jesus, volta a olhar para Jesus, porque aquilo que foi no passado, se teve arrependimento, Ele perdoa. A gente tem pessoas que estão esfriando porque peca, porque cai, se afasta de Jesus, mas não se afasta da religiosidade, mas estão dentro de igrejas mortinhas da Silva. Pessoas que o adversário acusa, que fala, você não vai orar por fulano, você é um pecador. Pessoas que o adversário acusa, você não vai interceder porque você é pecador. Pessoas que o adversário acusa, você não vai fazer nada dentro da igreja. E ele tem escravizado pessoas, porque pessoas estão esquecendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, glórias! Eu preciso te falar nesta manhã, Jesus perdoa. Será que você pode dizer isso bem forte? Jesus perdoa. Jesus perdoa o pecador. Jesus perdoa o arrependido. Oh, glória! E muitas vezes a gente nos permite se afastar de Deus por consciência pesada, por coisas do passado que Deus já esqueceu, mas a gente não. E eu volto para a história do pato, irmãos. Já ouviram a história do pato? Eu ouvi desde que eu tinha o tamanho de Ezequiel. Uma vez o menino, brincando, mata o pato da vovó. O pato predileto da coitada da avó, esconde. E a irmã mais velha dele tinha visto. E quando ele entra, a irmã dele começa a obrigá-lo a fazer tudo. É o dia dela lavar a louça. Ela fala, não, vai você lavar, porque senão eu vou contar para a vovó que você matou o pato. É o dia dela arrumar a mesa para o jantar. Ela fala, não, vai você, porque eu vou contar para a vovó que você matou o pato. E o que acontece? Ele vai se cansando, e chega uma hora que ele decide contar para a vovó. E o que aconteceu? A vovó tinha visto e já tinha perdoado. O que eu quero te dizer nesta manhã? Às vezes o adversário te acusa, te impede de ter liberdade dentro da igreja, te impede de ter liberdade espiritual, e você fica achando que Deus não vai te perdoar. Eu quero te dizer nesta manhã que Ele perdoa. Oh, glória! O nosso adversário é o que nos ajuda e que oferece o prato, mas é o primeiro a te acusar. Vai nessa. Ele é o primeiro que te ajuda, o primeiro que te acusa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui para perdoar coração arrependido. Você pode se arrepender porque Ele vai te perdoar, porque Ele quer oferecer perdão nesta manhã. Aleluia! Qual é a atitude que nós estamos tendo? A Bíblia vai contar a história de dois camaradas. Primeiro, Davi. Davi comete latrocínio, ou seguinte morte: rouba a mulher do camarada e ainda mata o cara. Davi não vai para uma única guerra. E a guerra que ele não vai, ele vê uma mulher se banhando, vê uma mulher tomando banho, erra com ela, manda matar o esposo. O profeta Natan chega e confronta Davi. Quando o profeta confronta ele, ele se arrepende. Vai compor um dos salmos mais bonitos da Bíblia, que é o Salmo de número 51. E vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito.
A Bíblia vai dizer que Davi, quando se arrepende, ele é perdoado. A Bíblia vai dizer que Davi, quando se arrepende, ele tem os seus pecados perdoados. Sansão, quando estava preso, ele faz uma oração e fala: Senhor, somente mais uma vez me usa. Ele é perdoado. E nós? O que está acontecendo comigo e com você? Será que a gente está baixando a guarda? Porque, irmãos, o cair é do homem, mas o levantar ele é de Deus. O que a gente tem que fazer é se arrepender, é reconhecer a nossa fraqueza, é nos colocar e nos prostrarmos nos pés do Senhor, mas reconhecer que Ele pode perdoar, Ele pode tirar essa dor que você está sentindo por ter errado. Mas a gente não pode simplesmente esfriar, irmãos. Pecar é igual acordar cedo, irmãos. Se você acorda às 6 horas da manhã todo dia, e um dia, você resolve acordar às 10, no outro dia você não vai querer acordar às 6. Seu corpo vai estar cansado. Se você pecar uma vez só e não se arrepender, você vai entrar num abismo. Quer viver friamente. Jesus está te falando nesta manhã, e o tempo já está indo, está te falando nesta manhã que Ele quer perdoar os seus pecados. Aleluia. Mas você precisa ter uma atitude de arrependimento. Você precisa ter uma atitude de que não quer realmente voltar para o que você fazia. Ah, pastor, é tão difícil, o adversário acusa. Sim, irmãos. A Bíblia vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar sim estragar a tua vida. Ele vai tentar sim, irmãos, estragar o teu sonho, fazer com que você não seja perdoado pelo papai, mas o papai perdoa. Eu quero te dizer nesta manhã, a não ser a blasfema contra o Espírito Santo, mas todos os seus pecados o Senhor pode perdoar. Ele se entregou na cruz do Calvário. Nós estamos lembrando isso nesta manhã, que Ele vai e Ele pode perdoar os teus pecados, mudar a tua vida, mudar a tua história. Glória! O perdão de Deus vem para quem busca. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu quero te dizer que quando aquela mulher levanta e não vê ninguém acusando ela, Jesus olha para ela e fala assim: aonde estão os teus acusadores? E ela fala: não estão mais aqui, Senhor. E ele fala: eu também não te vou acusar, eu te perdoo, vai em paz, não peques mais. Eu quero te dizer nesta manhã: é pecado de 10, 20, 30, 50, 90 anos, Jesus pode perdoar, Ele pode fazer, porque esse sentimento de frieza vai embora. Se você crer, dá uma salva de palmas para Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra.